tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz, em parceria com a Gazeta do Povo. Meu nome é Yuri Mello e hoje nós vamos aprender sobre a arte da neurovendas e seus gatilhos mentais para vender mais. Também vamos ter dicas e exemplos sobre o processo de gestão de vendas, que inclui a política de comercial, a estrutura de plano de marketing e a abordagem nas vendas. Muito bom. Pô, você é um cavalo, o Fernando já falou nos bastidores para não falar. Gatilho de vendas, você chega falando mas gatilho de vendas. É sobre isso. É bom, sobre bom. isso. Então é pra gerar polêmica, então. Exato, a gente já começou. Então, ótimo. Eu já me surpreendi que ele não entrou já pra dar no meio. Espera, controla o homem ali, controla o homem ali. Sou um lord francês. Por isso estamos com o Fernando de Chiara, tá certo isso? Isso aí. Fala certinho, mano. E que é especialista em neurovendas e neuromarketing e professor da Singularity, Isai FGV, FI Business School, entre outras, e tem uma porrada de experiência que ele vai contar pra gente em várias empresas, como consultor e também interno de empresas, né? E também temos a Lívia Alves, que é Head de Sales na Ponto Mais, que tem mais de 300 colaboradores e mais de 75 pessoas no time de vendas. E ela também é professora de liderança e vendas na Conquer e é mentora de carreiras e gestão de vendas. Então, 18 mil clientes e 900 mil usuários na plataforma. Olha os big numbers da Ponto Mais aí. Tem gente aí, né? Seja bem-vindo, galera. Quase muito obrigado. É isso. Bom demais. Muito bom. E também temos o Guilherme Barbosa, que também é famoso por ser comprador compulsivo, especialista em vender o almoço para pagar a janta. Seja bem-vindo, Guilherme. As meninas estão cada vez melhor com essa apresentação. Quanto tempo você levou para pensar nessa brincadeira? 15 segundos. 15 a 30. 15 a 30. Então, assim, vamos ver se a gente aprende a vender alguma coisinha aqui hoje, porque estamos precisando. Muito bom. Na verdade, até você falou de gatilhos mentais, a gente conversou um pouquinho nos bastidores e eu queria que você... Vamos lá. Você falou a gente falou muito de neurolinguística e para quem está ouvindo, talvez esse seja um tema muito conhecido em vendas, mas uma das coisas que a gente mais curte no Papo Raiz é desconstruir o que a galera acredita, assim, né? Então, você tem 26 anos de novos inimigos aqui, então. Cara, vamos começar já fazendo uma treta aqui, que acho que é a parte mais divertida. É isso aí. O que a neurolinguística... quais são os principais conceitos que as pessoas entendem errado ou que não entendem sobre neurolinguística ou que não conseguem aplicar na prática e que acham que é universal, às vezes? Então, é muito legal estar aqui, bacana, Lívia, é prazer estar com você aqui. Pessoal, a grande questão é que a programação neurolinguística, né, você usa a neurolinguística para programar as pessoas, né, e a programação, a colocação da informação, ela é muito mais complexa do que simplesmente a gente absorver a partir daquilo. E a questão é que não tem ciência envolvida, né? No meta-espelhamento, que é a base sistêmica de todo o processo cognitivo da programação neurolinguística, ele não tem comprovação científica, não é porque eu estudo nas mesmas escolas, faço as mesmas coisas, que eu chego, teoricamente, nos mesmos resultados. É claro que eu estou sendo aqui reducionista, nós vamos ficar falando 1 hora sobre conceituação de programação neurolinguística, mas, para vocês terem uma ideia, o meta-espelhamento configura a base, né, de todo o processo neurolinguístico. Então, como é que você vai programar alguém com base na expectativa de ter os mesmos resultados que outros, se nós, etimologicamente, somos indivíduos, né? Etimologicamente é estudo da origem das palavras. O que significa indivíduos? Indivíduos vêm de indivisos, que são indivisíveis. Então, é claro que a gente pode aprender com a experiência dos outros. Com certeza. Mas, a partir daí, você mudar um comportamento nas pessoas é que não vira chave, né? A neurociência, por si, não. A neurociência entende o processo de mudança de comportamento, entende o processo de comportamento. E, definitivamente, nós interferimos no processo de tomada de decisão. E, em vendas, isso é a grande questão. É você ajudar o teu cliente a tomar melhores decisões, obviamente, a seu favor. Cara, quando eu fiz esse curso de PNL... Você já fez esse curso de PNL? Uhum. Uma das coisas que eu achava mais engraçado é aquele conceito de rapport, né? Sim. Que como, não sei se a tradução é espelhamento mesmo, mas é um pouco disso. Rapport é né? um espelhamento, né? E daí eu achava isso super engraçado, assim, que é bem isso que o Fernando tocou, assim. Na fala do Fernando, eu fiquei me corri se eu estiver errado, uma linha de raciocínio mais simplificada, como leigo mesmo. Aquilo que a gente acha que, botei um gatilho no cara, o cara caiu ali, na verdade, o cara já estava programado para aquilo e a gente achou que era um puta vendedor. É mais ou menos isso que você resumiu, né? Você vira a perna, assim, você tá conversando com o cara, você cruza a perna junto, daí você fica com o teu ombro encostado, assim, cara, esse cara vai comprar de você, certeza. Funciona. Então, as microexpressões, existem vários estudos, né? O professor Paul Ekman, que fez um estudo grande e super agravado com relação às microexpressões faciais, né? E ele fez um estudo por 40 anos. Ele é um antropólogo. Então, você imagina, um antropólogo estudando 40 anos. Ele estudou os brasileiros, estudou os australianos, chineses. E o que acontece? Ele chegou numa resposta de que todo mundo, sem exceção, reage das mesmas formas, não conscientemente, aos impactos. Por exemplo, se eu apresentar aqui para você um espetinho de grilo, talvez você nunca tenha ido para a China, você vai falar...
Nojento isso, né? A mesma coisa acontece na expressão facial de um chinês se eu apresentar um prato de arroz com feijão. Caraca. Então, ou seja, as pessoas reagem emocionalmente às mesmas coisas. E ninguém ensinou as pessoas a fazerem isso. Isso é inato, né? E aí é que está a grande questão, né? Quando você fala de porque você está se comportando da mesma forma que o outro, você gera conveniência, isso não tem sentido, porque o processo de tomada de decisão, neurocientificamente comprovado, é de 33 a 38 milissegundos. Então, como é que eu vou modular uma pessoa com base numa reflexão que eu vou ter depois do impacto que eu tive da informação que ela me deu? É impossível. O que acontece? E por que você é, sim, um grande vendedor e não tem nada a ver com a questão dos gatilhos? Calma lá, né? Não, tem, porque é só ver as coisas que a gente constrói na vida, a gente consegue saber se é bom ou se é um mau vendedor. A gente mente por uma meia dúzia aí e tal. Mas, então, dá para enganar uns 2 ou 3. Depois eu vou fazer essa pergunta aí, a linha tênue aqui. Como enganar com eficácia, né? É uma excelente pergunta. Tem uma linha tênue, talvez? É uma excelente pergunta, porque nós, vendedores, né, eu sou vendedor há 26 anos, continuarei sendo eternamente, se Deus permitir, mas é porque você cria ambientes favoráveis. E as neurovendas têm muito a ver com a criação de ambientes favoráveis, né? Você precisa criar um ambiente favorável. Então, você vai no site da empresa, por que eles têm tantos milhões de clientes? Ou tantos mil clientes, né, e tantos milhões de usuários, enfim. Porque o ambiente é favorável. E a neurociência passa por isso também. Veja, nós temos instruções genéticas, a gente vem programado geneticamente para ser líder. Ela fala de liderança, por exemplo. E aí, quantos % das pessoas são... Você imagina se na natureza pegasse todos nós que fôssemos, e todos vocês que estão ouvindo, que estão vendo, e fosse todo mundo líder. O que é ser a sociedade? Uma guerra, porque todo mundo ia disputar com todo mundo. Então, a natureza, muito sabiamente, fez o quê? Poucos líderes e muitos liderados. Isso é ruim? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Mas isso significa que isso é determinístico? Que porque a tua genética fala assim, não, você vai ser um liderado, você será? Não. Então, o legal da neurociência é isso, é que ela explica cientificamente. Então, pegaram lá nos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, porque o nosso DNA é constituído de 10 milhões de SNPs, que são aquelas adenina, timina, guanina, sabe que grudam no outro lá naquela cordinha, né? Um deles tem um número, né? E ele é determinístico para que você seja líder genético. Então, como é que a gente soube disso? Você estudou as matilhas de lobos, machos alfa, fêmea, aquela coisa arada toda, você identificou aquele gene no mapeamento genético. Então, quem tem esse gene é um animal mais violento, ele é mais forte, ele vai mais para cima, ele é mais impetuoso. Beleza, vamos pegar as pessoas, então, e vamos fazer essa análise. Pegaram nos Estados Unidos os 100 presidiários mais top de linha. Aqueles que matam criança, jogam em cima do pé. Aqueles caras top de linha. Né? Os caras top. E foram pegar, então, passaram um swab, que é um cotonete na bochecha, para fazer análise genética. Eu pergunto para vocês, desses 100 presidiários, quantos tinham, de fato, esse DNA para ser um líder inato, para ser um líder geneticamente falando? Caraca, nem sei a conexão de um líder inato com um cara líder criminoso genético, né? maluco. Por quê? Porque a liderança ela prescinde de um pouco mais de impetuosidade, na natureza um pouco mais de violência. Você já viu um lobo, quando ele vai comer, o lobo macho alfa, quando ele vai comer, ele come primeiro que todo mundo. Se alguém chegar perto, ele dá uma porrada no cara e o cara sai. Aí é violento. Viu, Guilherme? Ele é um animal mais forte, mais violento, com mais testosterona, isso faz tudo com que ele seja um líder. Mas todos eles tinham esse gene? Então, quantos de 0 a 100, quantos tinham esse gene para ser realmente um líder? Sei lá. Cara, o que você acha dele? Uns 10? Não, eu acho que é a maioria. São os caras top. Eu acho que são uns Só 80%. Só os top. Puta, não faço ideia. 5 para economizar serviço. 5. 5 pessoas. Os outros 95 falam assim, tá, mas peraí, se 5 eram geneticamente programados para ter essa impetuosidade, essa força, essa projeção toda de testosterona, e os outros 95? São só malucos mesmo. Não. Os outros 95 foram criados em meios, no meio ambiente deles era extremamente violento. E aí o cérebro dele fez o quê? Mudou o comportamento por quê? Porque o nosso cérebro, pessoal, ele tem o cérebro do seu cliente. E é por isso que eu falo dessa questão de você providenciar ambientes seguros e amigáveis para os seus clientes. O cérebro, ele identifica o ambiente muito rapidamente. E quais são as 2 funções básicas de todos os cérebros, de todos os seres humanos, sem exceção? É te manter vivo e se reproduzindo. Uma coisa é dependendo da outra, inclusive. Então, quando ele percebeu que eu estava inserido num ambiente extremamente violento, o que meu cérebro falou? Pô, brother, você precisa sobreviver, irmão. Corre. Então, vai para... Exatamente. Então, ele me adaptou a isso. E como é que eu... Ok, isso é muito legal, super Discovery Channel, mas eu odeio essas coisas de Discovery Channel, eu prefiro aplicar isso numa empresa. Cara, se numa empresa você tem um ambiente onde você não permite que as pessoas exerçam a liderança, eles nunca serão.
O ambiente determina muito isso. Claro que sim. Então você tem um chefe que é aguerrido, que é porrada, que briga com todo mundo. Eu, por exemplo, tive líderes, né? Nem eram líderes, eram chefes, que, cara, dia 10 o cara engatilhava, colocava 12 no meu pescoço. Não batesse a meta. E dia 15 o cara engatilhava. E aí? Mas como é que você vai pirar com um cara desse? Mas como cria esse ambiente, assim? Como que é na ponto mais, tipo... eu entendo que tem muito a ver com o perfil do líder, provavelmente, né? Uhum. Mas, assim, na prática, deve ter políticas ou rotinas que você tem para implementar isso, né? Então, primeiro agradecer, né, pelo convite. Muito legal estar aqui, bater papo, falar sobre vendas, é o que a gente gosta de fazer, né? E muito pertinente, né, esse assunto quando a gente fala de como é que cria um ambiente seguro. Isso vai muito da cultura, né? Então, a cultura da empresa, que são os valores, o que realmente faz sentido para a gente fazer, quais são aqueles valores que são inegociáveis. E o time de vendas também tem uma cultura, né? Mais do que a cultura organizacional, a cultura do time de vendas, que são as rotinas, que são as boas práticas. E como é que a gente constrói isso? Acho que a gente vai falar muito sobre isso aqui, mas acho que o princípio fundamental de uma boa equipe é uma boa liderança. É você trabalhar muito com gestão humanizada, sabendo que você está trabalhando com pessoas. No fim das contas, o meu cliente lá na ponta ele é uma pessoa, o CEO da empresa é uma pessoa, o vendedor é uma pessoa, eu sou uma pessoa, então somos pessoas fazendo negócios com pessoas. Então, o princípio de tudo parte vou fazer uma pergunta para a gente começar a destrinchar essa situação ali, né? Tem aquela... Já entrando nas perguntas um pouco mais polêmicas, assim, que são aquelas máximas de mercado que vocês construíram pra gente, né? Tem uma máxima de mercado que é bem comum. Você fala, puta, tem um baita vendedor aqui na empresa. Aí, ouvi o podcast de vocês, achei que tinha que dar realmente a oportunidade de liderar. Puta, perdi um bom vendedor e ganhei um péssimo gerente. Cara, isso acontece direto. E aí, como é que a gente sabe o vendedor, então, que tem perfil de líder, né? É um ambiente que eu tenho que criar, o que eu vejo nele, né? E como é que eu faço esse processo? Como é que eu minimizo o meu risco? Muito bom. Vou começar pelo segredo do milhão, viu? Inclusive, acontece muito do melhor vendedor ser promovido a um líder e ser um péssimo líder. Primeiras características que a gente analisa, pelo menos eu, né, particularmente falando, é o quanto ele se dispõe do tempo dele para ajudar os outros membros da equipe. Porque liderar é servir. Então, o quanto ele está ali ajudando a outra pessoa também a bater meta. Porque se ele é o melhor vendedor, ele bate meta todos os meses. Como é que ele ajuda a equipe também a bater meta? A conversar com um vendedor que está com uma baixa performance e ajudar esse vendedor a subir de performance. E não deixa isso só na mão do líder, só na mão do gerente, do coordenador, do diretor, da empresa, do RH, de treinar aquele vendedor. O quanto ele dispõe de tempo para isso. A gente consegue ver no comportamental do dia a dia... Se diz naturalmente, né? Quanto diz natural dele, né? Sim. E isso no dia a dia fica muito evidente. Se é um vendedor que está preocupado só com a meta dele ou se ele coloca a meta do time em primeiro lugar. Porque o papel do líder, quem está na frente de um time, é colocar a meta da empresa em primeiro lugar. A meta da Lívia não é a meta do time de vendas, é a meta da Ponto Mais. É o que a Ponto Mais quer entregar lá no final do ano. Então, é para isso que eu vou trabalhar e é para isso que os meus líderes e os meus liderados têm que trabalhar também. Então, a gente começa a perceber os comportamentos do time, se tem perfis que são voltados ao apoio, ao desenvolvimento de novas pessoas, porque a minha maior função é desenvolver novos líderes. Como é que a gente faz isso? Então, é comportamental. A gente consegue analisar se um bom vendedor ele também pode ser um bom líder. E também dá para desenvolver, porque é muita técnica, é muita ciência, e aí a pessoa está disposta a passar por esse processo de transformação. E dizer, vem cá, tu quer ser líder? Quero. O passo a passo é esse. Você está disposto. E nunca aconteceu com vocês de você tentar promover alguém, daí perceber que no meio do processo, ou no meio dessa preparação, tipo, cara, acho que não é para ir, e daí você meio que o cara nem vai, nem sobe e também meio que não fica onde ele tá, ele meio que daí desmotivou totalmente o cara. Você tá com certeza. Não é esse o objetivo? Eu tô notando. Mas tá vivendo um momento é que essa semana... Posso falar os nomes? Olha, eu tenho 15 anos de experiência liderando times comerciais. Tenho certeza que já aconteceu isso com o Fernando também. Muitas vezes. Então, acontece e é errando que a gente aprende. Então, isso vai trazendo bagagem pra gente saber se a gente tá com o perfil certo ou não. E tem uma outra coisa também, né? Tudo parte do que ela falou maravilhosamente, parte da cultura, né? Quanto na sua empresa pode errar? Porque assim, cara, quando você pega um cara que é vendedor e transforma ele num gerente ou num gestor de uma área, né, ou de um segmento, ou um supervisor, depende da estrutura hierárquica de cada empresa, elas são mais ou menos conservadoras, né? Agora tem um monte de nome chique, mas o cara continua sendo vendedor, customer experience, pós-venda, aquela conversa toda. Consultor, né? Então é vendedor, né? E eu acho isso maravilhoso.
Mas é porque vendas, para mim, tem uma palavra que define o vendedor, assim, que é maravilhosa, que é relacionamento, né? Quanto bem as pessoas se relacionam. E, de novo, gente, qual que é a grande função de um gerente de vendas? Cara, para mim, assim, eu tenho 26 anos de experiência, né? Eu tive times que tinham 614 vendedores do México até o Uruguai. Vocês imaginam que isso não é um inferno, né? Mas é a porta de entrada ali próxima, parece, né? Porque, lidar com costarriquenho, uruguaio, argentino e brasileiro, Caraca, meu Deus do céu. O que vendia? Vocês podem falar? Tinta, não? Sim, tinta. Tá. Vendíamos tinta, né? Tinta, eu trabalhava numa divisão de uma empresa muito grande, a maior do mundo na área de tintas, que vendia tintas para manutenção industrial, pintura de navios, plataformas de petróleo. Então, eram vendas extremamente técnicas, né? A gente vendeu nesses 3 anos que eu tive lá mais de $1 bilhão, né, no período. Então, assim, cara, quanto é que você permite que as pessoas errem e qual é a grande função de um gerente de vendas? E, assim, para mim, muito claramente, o gerente de vendas tem uma única função. Tem várias atividades, mas a função dele é uma única só. Uma vez que a gente define meta, e a meta é uma coisa que tem que ser definida em grupo, você tem que fazer com que o teu time chegue nessa resultante. Então, você é o responsável. Porque você imagina, se o teu produto é muito mais caro que o teu concorrente e tem valor agregado, quem é que tem que preparar o teu vendedor para vender valor agregado? Você não pode cobrar das pessoas um troço que o cara não foi treinado para aquilo. Então, a sensibilidade de um líder passa por entender, puxa vida, está faltando esse talento aqui, vamos trazer alguém para fazer. Se o teu produto não está dando fit com o mercado, porque ele foi definido por uma área técnica, e o teu produto não dá fit, porque o teu concorrente tem um produto que dá fit e é muito mais barato, o que o gerente de vendas tem que fazer? Encher o saco do vendedor? É óbvio que não. Ele tem que subir a barra, falar com a diretoria e falar, gente, vamos adequar esse produto. Então, assim, os caras são condicionados por uma falta de vivência acadêmica e por uma falta de vivência experimental, de fazer com que as coisas vão no push, na pressão, e esquecem que, cara, não depende só do vendedor. E aí eu vou botar mais uma cereja nesse bolo. Vendedor bom não ganha comissão. Como é que é essa história aí, rapaz? Gostei disso aí. Calma aí, podemos abolir isso hoje, já que... Fale-me mais sobre isso. Então, você tem que chamar... Essa é uma discussão muito, muito séria, né? Que eu tive a oportunidade e o privilégio de trabalhar em muitas empresas grandes. E, cara, todo o processo que tinha comissão envolvida, quando a gente migrava para um salário fixo digno... Vitão, você tem que escutar isso aqui, mano. Vitão aqui é nosso diretor comercial. Passou na hora certa, velho. Depois te mando um podcast pra Passou na hora certa. Só queria dizer que a comissão foi abolida, mano. Mas depois eu te explico. Nosso consultor aqui mandou abolir, velho. Polêmica total agora. É muito legal isso, porque se você for pensar, né, por que todo mundo ganha salário na empresa e o vendedor tem que se matar para ganhar o salário? Por quê? Será que é dinheiro que movimenta esse cara? De verdade? Segundo dados da Associação Brasileira de Recursos Humanos, não é salário que movimenta as pessoas, ou mais, que mantém as pessoas, que retém as pessoas na sua empresa. Você sabe qual é a primeira característica que retém um bom talento na sua empresa? Um bom ambiente de trabalho. Cultura. E aí você pega um bom ambiente de trabalho, bota um gerente pirata que fica enchendo o saco de todo mundo, pressionando. O que acontece com aquele cara lá na ponta? A neurociência explica. Quando você tem medo envolvido numa relação qualquer, quais são as 4 reações que os seres humanos têm? Se você está com medo, não precisa nem ser cientista aqui, mas vamos lá. Primeira reação ao medo, a luta. Você vê um leão vindo na sua direção, você tem 2 alternativas na sua cabeça. Se você luta, você foge. Ou trava. Ou trava, que é a terceira, mas tem a 4ª reação. E que é aquela que eu falo, que a neurociência traz e que ninguém está observando e que precisa muito ser observada para que a gente tenha um time desse jeito que ela está desenhando, que é o acolhimento. Lembra quando você era criança, tinha pesadelo? Onde é que você ia quando você tinha pesadelo? Cama da mãe, né? Opa, cama da mãe. Que lugar mais seguro do universo. Até hoje a sua mãe remete a essa imagem de segurança. Claro que sim. Então, cara, quanto acolhedor é o seu gestor? Por quê? Porque quando eu ativo a ínsula, vamos falar de partes aí do cérebro, quando eu ativo a ínsula, ela libera uma série de neurotransmissores e hormônios, um deles, por exemplo, é o cortisol, que é o hormônio do estresse, é o neurotransmissor, é o hormônio do estresse, ele é por uma glândula, então ele é um hormônio, ele faz o que com você? Ele começa a ativar o seu coração, escuta aí, ó, pessoal, sua respiração começa a acelerar, seu rosto fica ruborizado, você entra num processo de medo, foi ativado. Agora imagina um vendedor com uma proposta na frente de um cliente com medo que se ele não fechar esse troço, ele vai levar um chute na bunda quando ele voltar para a empresa. Esse cara vai estar na sua plenitude para poder fazer um bom negócio? Você deixar um pouquinho debilitado. Na verdade, eu acho que você vai tirar o melhor desse cara nesse momento. Mas é claro, ou pior. É claro. Tem gente que vai se tornar a melhor versão nessa hora e tem gente que vai chorar. Então, e aí a gente vai falar dessas questões. Né? Tem gente que vai se tornar a sua melhor versão. Né? O que é a melhor versão?
Eu acho que assim, o cara quando ele tá num momento de pressão, ele tem que, tipo, ir pro seu ambiente mais, como seria, natural, assim. Boa, mas o ambiente natural, quando a gente... Se o cara é medroso, nessa hora ele vai ser muito medroso. Se o cara é corajoso, ele vai ser muito corajoso. Então, mas você vê que interessante, né? E aí é legal porque a gente estuda a biologia, né? Falar de neurociência e de sociais da biologia humana é difícil. Como é que o nosso cérebro tem 180 mil anos em média, né? O cérebro está aí na sua cabeça. A agricultura tem 16 mil. Durante mais de 150 mil anos, 160 mil anos, nós fomos caçadores e coletores. É isso. Há 16 mil anos no tempo é um segundo de um relógio. Então, há muito pouco tempo, então nós temos uma cultura nova com cérebro velho e nós temos que adaptar. Veja, quando nós fomos criados dessa forma, para que serviu o estresse? Você saiu para caçar e o homem andava no máximo 6 quilômetros da sua caverna. Por isso que o nosso passo de caminhada é 1 hora, 6 quilômetros. Calma aí. 1 hora, 6 quilômetros? Normalmente o passo do ser humano é de 6 km por hora. Se você andar, sim. você anda 6 km. Nossa, isso aí é uma informação importante. Então, outra informação Discovery Pra Channel. você que tá ouvindo aí. É tipo quando você vai para Balneário Camboriú, por exemplo, sei lá, 200 km e chega em 2 horas. Quantos quilômetros você foi por hora? 100 km por hora. Aí. Caralho, já peguei rápido isso. Então, a praia de Camboriú tem 1 hora você faz a praia inteira, 150 mil anos, é sério, meu irmão. Você acha que eu Vocês vou aprender combinaram isso aí? antes essa pergunta e resposta, hein? Mas por que eu trago isso, né? Porque, de novo, quando a gente fala de neurociência, treina vendedores, treina gestores, treina gerentes, a gente fala disso tudo para incorporar nesse cara e para dar corpo para ele tomar a decisão. Veja, você falou do ambiente natural. Esse cérebro que nós temos aí na nossa cabeça, ele foi criado para ter esses lapsos de estresse, de cortisol, rapidamente. Bicho, mata, ataca, acabou, relaxa, volta para a caverna. Hoje você acorda atrasado, está estressado. Você vai para o seu emprego, está estressado. Chega lá, seu chefe tinha só que você está estressado. Seu cliente não responde no tempo, você está estressado. Você chega em casa, sua mulher e seu marido vão brigar com você. Sua filha, seu filho... Cara, nós não fomos naturalmente preparados para isso. Isso está mitigando demais a nossa qualidade de vida. E o grande mal do século, segundo o professor Augusto Cury, é toda essa ansiedade, que é o medo do futuro. Por que você tem medo do futuro? Porque você sabe que amanhã vai ser um estresse do caramba. De novo, e a gente nunca se livra disso. Então, um bom gestor tem essa área de descompressão nas empresas, onde sim, o estresse é importante, a pressão é importante, mas a gente aprende a viver com isso de uma maneira a não viver em constante ameaça. E é esse o grande ponto. Faz sentido pra caramba. E até para entender um pouquinho da política de vocês lá, da Ponto Mais. Vocês têm 75 pessoas no time. Isso. Como que é dividido o time, assim, em tamanhos de time, em áreas, em foco, gestor? Como que é a estrutura, vamos dizer assim, hierárquica? E como que é estruturado, tipo, as principais rotinas desses times? Legal. A gente tem hoje um time de vendas, né, que a gente chama de vendas diretas e vendas indiretas. As vendas diretas, né, com time de inside sales, times de inbound, times de expansão. No vendas indiretas, a gente tem todos os canais e os parceiros que vendem ponto mais. Dentro do time de estrutura de venda direta, a gente tem 4 coordenações, né? Então, são 14, mais ou menos, vendedores por cada time, para que também o coordenador ele tenha esse tempo saudável de liderança com o seu liderado. Então, não adianta colocar 20 pessoas por time para inchar o time e ele não ter tempo de fazer esse acolhimento, de fazer o desenvolvimento das pessoas. Então, cada time tem 14 pessoas, 14 vendedores. Só desculpa, mas o que é o acolhimento exatamente? Tipo assim, porque a palavra, entendi, mas no dia a dia, o que é fazer esse acolhimento? É o desenvolvimento, né? É quando você está no one-on-one, você entender que ali é o momento de escuta. Ali é o momento do vendedor falar. Ele que vai te trazer a pauta. Ele que vai trazer aquilo que ele quer falar nesse momento. O que é que dói para ele? O que é que tá bom? O que é que não tá bom? Quais são as sugestões? Quais são as melhorias que a gente pode aplicar? No momento do feedback, quando o coordenador que chama, né, ou qualquer pessoa que exerça a liderança chama um liderado, ou o liderado chama o líder para um feedback, é o momento de quem marcou esse feedback. Então, é o momento da gente falar, de trazer um ponto de melhoria, ou de realmente falar o que ele fez de tão bom e replicar isso com a equipe. Eu, particularmente, gosto muito de elogiar em público e corrigir em particular. Sei que tem empresas que trabalham em outros modelos. A Inglaterra usava essa estratégia. Mas eu gosto de trabalhar assim, porque eu não gosto de expor as pessoas. Então, assim, a cultura da empresa funciona assim, no caso. Funciona assim. Então, eu acho que as pessoas elas se sentem muito mais à vontade de sugerir. De ter um momento ali onde ela sabe que ela pode falar, que não vai ser julgada, não vai ter certo, não vai ter errado. Então, muitas ações que a gente tem dentro do time de campanhas, de promoções, o time sugere.
Legal. A gente traz o time para a mesa. Mas eu tenho uma curiosidade aqui, Maninho, que acho que conecta com essa questão da estruturação dos times, e o Fernando acho que pode colaborar. Teve um determinado momento, até acho que não sei se eu estou falando besteira, talvez não esteja mais tão em alta, que é a do Receita Previsível, né? Todo mundo, você tem que ler o Receita Máquina Previsível. De vendas. Né? Máquina de vendas. Como construir uma máquina de vendas. Ross, lá. Eu fui até na palestra dele na RD, mas então eu vou fazer uma reclamação se ele estiver ouvindo aqui, porque certeza. Eu fui na palestra dele, mas ele falou exatamente só o que estava no livro. Eu falei, poxa, eu já li o livro, né? Seria melhor ele fazer aquela leitura conjunta, né? Lá na RD, mas foi animal. Assim, é porque foi o clube do livro. Ah, é verdade. Sei lá, você foi na palestra errada. O cara pegou os slides e foi falando assim. Eu falei, você leu qual era o tema da palestra? Eu lembro, né? Não era a leitura do livro? Inclusive. Mas a pergunta é a seguinte... O hipercrescimento é um pouquinho melhor. O hipercrescimento é um pouquinho mais... É dele também? É dele também. O que acontece? Existe uma estrutura, porque no fundo as pessoas querem, né, tipo, às vezes uma receita de bolo. Em que situações que é indicado uma estrutura? Como é que ele descobre qual estrutura, qual formato, né, squads, enfim, todos esses nomes bonitinhos, se encaixa no meu negócio e qual não se encaixa? Como é que vocês orientam quando chega essa pergunta? Muito bom. Acho que a gente escutou muito isso nos últimos anos, né? Como construir uma máquina de vendas. E as principais características de uma máquina de vendas é lucratividade, previsibilidade e escalabilidade. Se seu negócio for previsível, lucrativo e escalável, você consegue construir uma máquina de vendas. Não é tão simples assim, não é uma receita de bolo, mas existem as boas práticas que trazem, porque o Receita Previsível ele traz muito da estrutura do time de vendas. Quem faz o quê? Porque no passado o vendedor fazia tudo. Prospectava, qualificava, vendia, fazia o pós-venda. No outro dia estava lá em outra porta, batendo na porta, prospectando, qualificando, vendendo, fazendo pós-venda. E muitas vezes fazendo marketing também. Então, o Receita Previsível ele traz muito da estrutura. Quebrou um pouco. De quem faz isso, o quê? Isso. É. Então, aí começou a vir SDR, BDR, LDR, para fazer o quê? Eu só conheço SDR dessa lista aí. BDR não é aquele negócio da bolsa lá? Então... O BDR é o Business Development, que faz a prospecção ativa do outbound. O SDR, que é o Sales Development, ele faz a prospecção do lead que é gerado pelo marketing. O glossário então, existe essa diferença. Episódio, né? E foi isso que o LDR ele faz muito a inteligência comercial, de melhorar as listas de prospecção, porque muitas vezes o telefone está errado, o endereço está incorreto. Enriquece a lista de prospecção. Ele faz todo esse enriquecimento. E aí começaram-se a separar as estruturas da área comercial para que tivesse uma maior produtividade. Então, se eu coloco uma pessoa só prospectando, ela vai ser especialista em prospectar. Ela vai saber de fato o que ela precisa falar com cada segmento, com cada persona, com cada cliente. Isso traz uma assertividade maior no cliente que eu trago para dentro de casa. Primeiro, eu já sei meu ICP, eu sei minha persona. Boa. Eu treino uma pessoa só para fazer a prospecção. Depois, tem uma pessoa que vai negociar, que vai entrar quando o cliente, o lead, ele já está qualificado. Então, entra a figura do vendedor. E aí, depois, aí tem sucesso do cliente, tem toda a parte de engajamento, tem experiência do cliente, suporte, que é justamente o que a gente traz hoje para a visão de ampulheta dentro do funil. Legal. Que antes o funil era aquele funil de prospectei, vendi e ele que se vire agora dentro de casa. Não, agora a gente traz uma escala maior. A ampulheta porque a gente tem a continuidade da jornada do cliente. A vida do cliente, ele se mantém. Então, a gente faz toda a experiência do cliente ela ser positiva, entendendo o que é que ele precisa para continuar utilizando o nosso software. Onde é que está o dinheiro? Onde é que está o dinheiro numa empresa de SaaS, como aquela faz? Né? Onde é que está o dinheiro? O dinheiro na empresa dela está na recorrência. Isso. Não está na venda. Então, quando você faz um funil, que é, nesse caso, um funil invertido ou ampulheta, você mantém o cliente na base, mantendo ele sempre ativo. Por isso tem a figura do sucesso do cliente, porque você pode contratar uma plataforma para a sua empresa. Seja uma plataforma de ponto, seja uma plataforma de marketing digital, por exemplo, que a molecada usa bastante, que a galera está usando bastante. Cara, alguém tem que ser responsável por fazer você usar, porque chega um momento que você fala assim, puta, não estou nem usando, estou gastando R$19,90, corta. Pum, aí teu funil cortou. Agora, veja, isso é muito legal que ela está trazendo, e eu acho isso genial, mas como é que a gente aplica isso numa loja de bolo? Na Rock 15. Sabe o que eu até perguntei? Porque eu vi muita gente aplicando. Os caras foram lá, daí, os caras leu o livro, daí ele aplicava o negócio dele. Daí eu falei, cara, mas por que você aplicou no teu negócio? Não, porque agora. Eu falei, caraca, isso aqui não encaixa no teu negócio, irmão. Nada a ver, você matou o teu negócio. Por isso o conceito de você entender se o negócio ele é previsível, ele é escalável. Pessoa, fala, mas é mais pra empresa grande isso aí? Eu acho que tem... Não é só empresa grande. Porque isso quer dizer, como é que funciona uma loja de bolo? É uma empresa SaaS, né? Uma empresa que vende software as a service, né? Se você vende... Imagina, então, a gente falou de uma loja de bolo. Imagina uma loja de calçados. Você vai no shopping comprar uma loja de calçados. Quem é o LDR ou o SDR? Quem é o prospector? Quem? Então, assim, isso funciona muito bem para algumas empresas. Mas, de fato, o que todos esses caras que compõem esse monte de sopa de letrinha que ela falou tem que ser bom? Tem que ser bom se relacionar com pessoas. Exato. Veja, já que ela falou dessa sopa de letrinhas, pessoal, não é mais B2B nem B2C.
Agora é human to human. Atrás de todo CNPJ tem um CPF, é para esse CPF que a gente tem que falar. Então, o entendimento do cliente é fundamental. E aí sim, vai para a loja de bolo e vai para a loja de sapato. Vai para o software as a service, vai para uma fábrica de tinta. Porque você está se relacionando com as pessoas. Então, nós temos que ajudar os nossos gestores, nossos colaboradores a serem bons em relacionamento com pessoas. E isso não é... Porque, assim, para mim, turma, na empresa, não é só o cara de vendas que vende. Para mim, todo mundo vende. Porque você imagina, vamos falar de uma empresa aqui que tem um ciclo, né, um processo de vendas que alguém que está ouvindo pode ter esse processo. Pô, você vai lá, faz uma super venda, prospecta o cliente, negocia, fecha, coloca o pedido e atrasa. Se o cara da produção não tiver o timing que você tem de vendas, né, e isso tem que ser, obviamente, acordado previamente, ferrou. Numa empresa chique, por exemplo, dessas grandonas, você tem um processo chamado due diligence, né, que para você vender, você tem que ser... Né, por exemplo, o due diligence é feito por advogados, e você é vendedor. O que é o advogado? O advogado pensa com a cabeça do quê? Cabeça do mal. O vendedor pensa com a cabeça do... O vendedor é tudo paz e alegria. Ah, conseguimos! E o advogado? Peraí, tio. Tudo vai dar errado. Peraí. Vamos segurar. É isso mesmo. Aí o cara do due segura 15 dias, o cara taca a obra para fechar e você fica que nem um louco ali no meio. E aí? Então, é isso que a gente faz, né? Quando eu trabalhei nessas empresas, para achatar um pouquinho esse monte de layer que tem nas organizações mais a gente criou um processo de sponsorship. O que é sponsorship? Todo mundo participando da vida de todo mundo. Então, a Vanessa, que era diretora jurídica, ela ia comigo visitar cliente. Ela ia dentro de estaleiro, com capacete, bota, luva, ia lá. Porque ela via que o cara, quando subia um navio numa plataforma, para pintar embaixo, tirar crack e pintar embaixo do navio, sabe quanto custa um navio parado por dia? Para ficar 15 dias de due diligence? Então, a gente fazia isso. A gente ajudava a nossa diretora a se relacionar com o nosso cliente. O cara do fiscal. A nota fiscal foi mandada errada. Numa empresa de SaaS, o cara emitiu a nota um dia depois por um bug do sistema, o cara não pagou, cortou acesso, não está batendo mais ponto. E aí? Entendeu? Então, tudo isso tem que ser ajustado do ponto de vista do relacionamento. Quem é que é... O Walton falava, o Sam Walton, né, dono do Walmart, falava isso. Quem é o chefe de todo mundo aqui? Cliente. Cliente. Então, todo mundo tem que trabalhar com o drive de cliente. E as empresas têm pouca ou nenhuma habilidade para isso ainda. Quais são as principais dicas que você dá para esses caras lojistas, assim, varejistas? Tipo assim, vamos pegar uma empresa normal, né? Uma loja de sapato. Tipo assim, o cara, ele não tem essa... Uma hamburgueria, assim, por exemplo. Uma hamburgueria. É que ele tá querendo fazer uma consulta, ele tá com vergonha de dizer a verdade. Eu tenho uma empresa, eu queria vender, porque hoje eu só trabalho, então, eu treinei os garçons do Coco Bambu. Os garçons do Coco Bambu são os melhores vendedores do Brasil. Vamos falar desse exemplo específico. O que você ensinou para os vendedores do Coco Bambu? A oferecer o produto. Perfeito. Não, mas quais são as principais dicas pro cara que nunca pensou nisso? Tipo, parece que tem uma coisa assim que é estrutural, porque se não for meio cultural vender, tipo assim, se o gerente nem pensa nisso, como é que vai traduzir? Não adianta contratar o consultor para dar um treinamento pro garçom se o gerente ele não vende, né? Então, tipo, quais são as principais mudanças que tem que fazer numa empresa para ser mais vendedora? Eu adoro quando me fazem essa pergunta, e eu acho que você até talvez concorde comigo. Uma vez, uma tia minha falou assim, filho, porque italiano, né, chama todo mundo de filho, né? E minha família é siciliana, por isso que é Di Chiara. Minha tia veio assim, minha tia já mais idosa veio e falou assim, filho, vi um filme que é que nem você. Eu falei, nossa, tia, que filme que você viu? O Lobo de Wall Street. Eu falei, Jesus amado, não sei se é um elogio ou um xingamento, né? Para mim, honestamente, para mim é um pior de todos os xingamentos que ela podia me dar, né? Porque, quem é vendedor, quem trabalha com vendas... Na boa, eu sou extremamente ético e eu mapeei 18 qualificações chaves de um vendedor de alta performance. A 13, não coincidentemente, a 13 cara, valores não são negociáveis. Ela falou exatamente essa frase. Cara, não se negocia valor. Então, você fala para mim que fechar um negócio com cocaína, uísque e prostituição é um cara bom de vendas? Não, ele não é. Ele é um oportunista salafrário, e eu não sou esse cara. Então, nas organizações que eu trabalhei, só para contextualizar, para responder a sua pergunta. Tranquilo. Eu trabalhava no mercado naval, num governo que configurou-se por uma série de problemas aí de ética, vamos colocar dessa forma. Cara, os meus vendedores tinham autorização para pintar de vermelho no pipeline, que é uma planilha do Excel que tem os seus projetos. Pintou de vermelho, eu nem perguntava mais, aquele número saía imediatamente do número dele. Eu sabia o que ele tinha colocado, ele tinha sofrido uma pressão por bribery, que é corrupção, propina. Então, eu dava treinamento a cada 6 meses, assinado no livro de presença para os meus vendedores com relação à ética. Então, assim, cara, vamos lá. Na questão dos vendedores de restaurantes. Eu só queria apontar uma coisa, talvez a tua tia tenha visto a semelhança com o DiCaprio.
Você sabe verdade, que eu nunca pensei, cara. talvez seja a cor dos olhos. Acho que é uma questão... Calma aí, você tá querendo alguma de ponto de coisa? vista. Meu amigo, Quer falar alguma coisa? Olha, Tá pensando? essa foi bem boa. É que ele não me viu de pé Ele ainda. que enxergou isso. Tinha pessoa, não, viu um filme que parece com você. Fala, abre o coração. Mas então, aí, do ponto de vista dessa questão da ética, vamos lá, né? Por que o seu vendedor não pergunta para o seu cliente o que ele gosta mais? Porque dá trabalho, não é fácil. Por que não é fácil? Porque não é um hábito. Então, tudo que não é um hábito é uma dor. Por exemplo, eu moro ali pertinho do Parque Barigui. Eu moro dentro do Parque Barigui, particularmente. 5 horas da manhã, no frio de 10 graus negativo, tem gente correndo no Parque Barigui, gente. Parque Barigui era a mais fria da cidade. Não é tipo doença? Não, eu acho que às vezes é. Mas o que Certeza não viu a acontece? capivara, nada. Uma pessoa mesmo. Tava uma névoa esse dia? Quando você vai começar a correr, teu corpo fala assim, bicho, não. Nem as capivaras correm esse horário, né? As capivaras... Chega dentro da água que é mais Elas correm em quentinho. alguns horários. Elas correm, Elas correm na frente do seu carro quando você vai atravessar a Sempre que BR. eu vou lá, Elas correm quando eu vou abraçar elas. Elas são curitibanas, elas não gostam Eu muito solto do meu pessoal. cachorro lá, elas correm. Só quando não tem ninguém por perto. Nossa, uma vez eu aconteceu a pedra e levei um pênalti. Mas então o que acontece? Não é um hábito, né? Então, para você poder treinar os seus vendedores, os seus garçons a torná-los bons vendedores, você tem que habituá-los a fazer isso. Então, você tem que promover um ambiente que agrade a eles fazer isso, né? Então, você tem que criar um senso de pertencimento, um senso de grupo, porque se você te estabelecer metas individuais, o cara vai lutar pela sua meta e sabe quando que ele vai contribuir com o time? Nunca. É por isso que quando você faz campanha de venda, sempre tem o mesmo cara que ganha todo ano. Você faz campanha de venda, todo mundo sabe que é o Erivelto que vai ganhar. O que todos os outros vendedores fazem? É o Veto que vai ganhar mesmo, deixa pra lá. Cara, você me lembrou de uma história, uma vez, deixa eu contar essa rapidinho. Eu trabalhava na indústria das bebidas alcoólicas e tem indústrias muito grandes, Diageo Brasil, Pernod Ricard, são empresas, né, multinacionais, gigantescas. E aí teve uma vez um grande diretor veio visitar a gente foi almoçar, aquele famoso almoço que não é de graça e tal, que depois a conta vinha, né? E ele contando, essa semana demitimos um cara lá na empresa, puta merda, o cara era um bom vendedor, mas o cara deu uma pisada na bola, demitimos um cara, mas o que aconteceu e tal? O cara queria falar, não, o cara vendeu demais. Nas últimas Vendeu 2 demais? semanas, escuta a história, vendeu demais e aí tivemos que mandar o cara embora. Que história é essa? Vendeu demais? Como é que é isso? Ele falou, não, cara, vou explicar. Esse cara vendeu demais aquilo que estava em promoção. Eles lançaram lá uma promoção e aí tem essa jogada também dentro das empresas. E teve um período, o Fernando é bem mais maduro que a gente, deve lembrar que existia o tal do mix. Ele não tá pra lá. Sabe o mix Ele lá? chamou de Agora- Leonardo DiCaprio e agora ele Primeiro foi. ele me chama de DiCaprio, agora me chama de... Mas é um Richard Gere, vai. Você tem que escolher a tua linha aí com o Mas, cara. existe Mas um esse mix que você está falando agora, modernamente, agora chama esteira de produtos. Olha aí. Não, mix não. Eu acho que tinha um nome assim que era o Flex. Era o Flex. Que você vendia com margem bastante em alguns clientes para você gastar toda a tua margem em outro. Sim. Então o cara podia quase que zerar. Tipo boi de piranha. Exatamente o boi de piranha. Não sei mais se tem essas grandes empresas hoje, mas não sei. Daí o que acontece? O cara completou a história. Ele falou assim, ele explicou, né? Deu uma aula pra gente. Ele falou, cara, quando você lança produtos de promoção, você tem um catálogo, você tem uma promoção. A promoção serve como chamariz. Para as grandes empresas inteligentes, elas servem um chamariz como você, sei lá, o Condor fez uma promoção. Quando não quer que você vá lá e só compre o encarte, senão ele tá ferrado, porque a margem dele reduz pra caramba. Perfeito. Ele traz você para vender o produto bom. Eu O cara me preciso que você explicou, entre nunca lá. mais esqueci. Ele falou, então, o pior vendedor é aquele que só consegue vender a promoção. O cara foi e só vendeu a porra da promoção. Ele deu um baita de um prejuízo para a empresa. E vendedores que venderam menos que ele geraram muito mais lucro. Mas os aí caras eu puxaram a promoção Mas pro será que não foi erro Culpa de, erro da empresa? Culpa de quem? Não, pode ter sido. É o erro da empresa, na minha opinião. Mas aí é Ele falta de incentivou gestão. a venda com promoção. Esse cara já vinha nesse falta de ciclo, gestão. assim, tipo, sabe quando o pode cara é ser. preguiçoso? Porque nessa época tinha positivação, né? Então, sim. você puxa isso aqui, vai ter que positivar 2, 3 produtos novos. Então, essas Dependendo da grandes campanha que empresas tinham lança, isso, né? você leva o vendedor para um sentido totalmente Exatamente. contrário do que aquilo que a gente Perfeito. espera. É o Mas gerente é o tóxico. estímulo que você dá pra ele, não é? Tipo assim, você O gestor estimula é o ele, estímulo que o gestor traz. Então, assim, algumas campanhas, elas conseguem ter... Eu vou usar a palavra gatilhos, eu sei que não deveria, mas vou. Existe gatilho. Algumas Claro que existe gatilho. campanhas... Inclusive no revólver existe gatilho. Algumas campanhas têm gatilhos específicos para fazer com que mais pessoas tenham chances de ganhar. Sim. Não só aquele vendedor que a gente acha, aquele vendedor que vai ganhar todas as campanhas. Existem campanhas que podem ser feitas que tenham gatilhos que outras pessoas também ganhem. Tipo, o cara vender, mas ele contribui pra meta do time, algo assim? Mas então, tá vendo a história da comissão? Por que na comissão não bicho, funciona? mas aí, se o cara vai ganhar comissão, pensa que você ganha R$1 para cada produto vendido. Você não vai vender um monte de produtos que você ganha R$1? Eu vou vender Aquele todos produto eles. que você Eu só ganha vou 30, vender você esse. vai vender? Lógico que não. Porque você não faz parte da empresa, você faz parte do eu empresa. Você tem que vir a ver o seu, bicho. Senão chega dia 30, você tem que pagar suas contas.
E aí que está o desrespeito com o profissional de vendas. É um desrespeito. A gente tem que entender que esse cara custa X para a empresa. Quanto esse cara... O vendedor é caro ou é barato? Quem faz essa conta? Quanto custa um vendedor na sua empresa? Se esse cara traz muito dinheiro novo, ou traz muito dinheiro, esse cara é um cara baratíssimo. Sobe o salário do cara. Entendeu? Mas o salário, ele tem que contar com aquilo. Aí as pessoas me perguntam, mas e se ele não vender? Preciso responder? Bicho. Roda, né? Roda. O mundo, às vezes, um chute na bunda te faz até andar para frente. Mas como é que você motiva o cara daí? Motivação é 3%, brother. E o resto? 97% é disciplina. Mas como é que tira a disciplina desse cara? Como é que você faz disciplina? Como é que você faz as coisas virar hábito? Como é que você aprende a nadar? E a andar? E a correr? E a pensar? Mas daí contrata certo, Fernando? Contrata-se sempre por comportamento. Tá. Eu botei aqui na pauta. Eu tenho pergunta pra caramba aqui. Difícil. Contrata o vendedor cheio de vício ou treina do zero? Que geralmente é a instrução, né? Tem um cara que precisa ser o técnico e tal, porque a gente olha para comportamento, concordo com você. Mas e aí? O que é melhor? Então, aí, ó. É na empresa? Você nasceu sabendo alguma coisa na sua vida? Até hoje ele tá com dificuldade de saber alguma coisa. Você não aprendeu tudo que você sabe? Veja, como é que acontece o processo, né? A gente não faz nada se não tiver uma memória associativa. E aí eu vou entrar no meu negócio de neurociência aqui para explicar para você. Eu tenho uma bicicleta elétrica para te vender por R$5.000. Quer comprar uma bicicleta elétrica? 5 mil. 5 mil. Mas baixar meio o preço até como, mas 5 mil para mim tá meio salgado. Quer ou não quer? Não. Agora, pegar largar. O que aconteceu com ele, né? Não é que ele está errado, ele está super certo e o cérebro dele foi preparado para isso. E eu sabia que essa ia ser a resposta dele. Tá barganhando. Uma bicicleta elétrica custa R$10.000. Você perdeu um negócio que vale 10 por 5. Você acabou de perder. Por que você perdeu o negócio? Porque você é um cara burro? Óbvio que não. Porque você não tem nenhuma memória associativa. Agora eu vou te fazer a mesma pergunta. Tem uma bicicleta elétrica para vender por R$5.000. Você quer comprar? Agora que ele ancorou lá para cima. Tá vendo? O que acontece? Ele acabou de ter memória associativa. Quando você tem memória associativa. Quando você tem memória associativa, você toma decisões melhores. Faz sentido. E como é que o cérebro aprende? O cérebro só aprende de duas formas. Ou por repetição, ou por impacto emocional. Não tem um terceiro jeito. Definitivo. Então, treinar o vendedor é o quê? É repetir as ações. Faz sentido pra caramba. Se você não repetir as ações, ele não vai aprender nunca. Por isso que, por exemplo, a gente, né, eu, apesar de não parecer pelo meu formato de coxinha hoje, mas eu treinei arte marcial há 25 anos. Cara, você não dá um soco e fala assim, tô legal. Você tem que treinar aquilo todo santo dia. E todo dia você percebe que você melhora um pouquinho, né? Então, essa prática é que leva à perfeição. Por isso que eu falo, eu não contrato o vendedor só porque ele já sabe alguma coisa. Ou só porque ele tem uma carteira. Cara, se o cara não é um bom cara com relacionamento, que é uma habilidade que a gente pode desenvolver, inclusive, né, a qualificação de relacionamento, ele vai montar a sua própria carteira. Mas demora tempo. Isso tem que estar no budget da companhia. Sim. Então, o planejamento de todo o processo é muito mais complexo. Então, se eu sou um gestor de vendas e eu preciso fazer meu time dar resultado, eu tenho que contratar caras que vão poder me entregar um resultado no curto prazo alguns, médio prazo outros e longo prazo mais alguns. Eu faço esse estudo, eu estabeleço um pipeline saudável na minha organização para que eu possa manter as contas em dia. Então, não tem resposta simples para pergunta difícil, velho. Você sabe que, Fernando, você trouxe, me lembrou uma situação que, inclusive, um amigo nosso foi trabalhar lá agora. Tá cheio de amigos, né? É até difícil quando tem muito amigo indo para o mesmo lugar. Que são as empresas MetLife, Prudential e tal. Esses caras têm um formato de venda que ele já está atravessando uma década e não muda. É botar o papelzinho, o cara não faz marketing, ele não faz marketing digital, ele não aparece em revista, outdoor, ele faz o mesmo formato. Aí lembrou porque você falou bem da repetição. Mas não funciona até hoje. Não funciona até hoje? Não, funciona bem. Os caras são mestres. Os caras são mestres em fazer isso. Aí, eu fui estudar uma vez e acabei fazendo um curso que os caras dão, né? E quem pegou um pouco dessa linha, só que depois foi aprimorando um pouquinho, é o Flávio Augusto, né? Trouxe um pouco para o WhatsApp lá, porque, cara, o bicho, se você de repente passou no WhatsApp e aí quer comprar um negócio, os caras vão te induzindo, vão te envolvendo ali no processo. E no final você fala que não vai comprar, os caras quase te batem. Mas aí voltando pro MetLife... Cara, eu odeio esse tipo de vendedor, cara. Pois é, mas já quase tratei com esse cara. Mas fica mais certo. Time sharing, sai pra Gramado, os caras te abraçam. Esse cara ganha comissão. Esse cara ganha comissão. Se ele não fechar o negócio, ele não come, irmão. Esse cara não come no final do mês, irmão. Cara, o que eu achei legal da MetLife? O índice de quebra desses contratos deve ser grotesco, né? O cara bota pra dentro e pra manter lá dentro. MetLife viu o seguinte, pelo menos é o que eu aprendi assim com os caras que trabalham lá. Ele falou, cara, a primeira coisa que os caras falam, fazer um pente fino, pagam bem. Então, legal, o Fernando, os caras pagam bem, que é um diferencial, chama atenção. Né? Isso, pagam um fixo legal por um tempo, para depois ele se virar. E depois, cara, ele fala assim, só que para você chegar lá, você tem que provar que você tem muito relacionamento. Desses que você tem no WhatsApp aqui, né? Quantos?
Então, puta, quebra a maioria. Daí uma galera não consegue entrar. E aí o formato de venda que assusta, cara, que é um negócio impressionante, né? Que o cara vem, então ele insiste, né? Bem disciplinadinho, então a disciplina, pega o que o Fernando falou, eles são muito chatos. Eles são muito chatos. E são amigos nossos, inclusive. Porque você fala assim, não, cara, não, deixa aqui, eu vou ver mais pra frente. É por isso que o vendedor começa a ter fama de chato. E esse mais pra frente, né? Daí ele vem e traz. Aí todos os vendedores são Um abraço pro Pablo, inclusive, veio almoçar amanhã aqui, que ele vendeu. Daí só pra finalizar o raciocínio, o que acontece? Pô, na hora que o cara tá ali, daí tem a lógica dos 3 sims, né? Que é muito bacana, né? Então não sei o quê. Daí o cara ligar 3 sims da pessoa. No treinamento que ele falou assim, ó, quando você pergunta aqui, né? Puta, então, arrancou os 3 sims, a pessoa tá tendenciando ali, né? Eu vou pedir pro Fernando explicar se isso de fato faz sentido. Se é gatilho ou se é outra coisa. Neurocientificamente faz sentido. Faz sentido. A hora que ele terminou, ele fala assim, então, puta, você poderia me indicar aí 3 pessoas, 3, 4, 5 amigos, uma pergunta que ele faz lá, não lembro agora. Diz que ele pega assim, cara, caneta e papel e fica assim, ó, parado, esperando. E quem falar primeiro perde. Ele fala, quem falar primeiro perde. Não pode falar. E aí? Por que esse formato dos caras funcionam? Então, esses 3 sims que você está falando, ele chama-se... Nós temos vários vieses cognitivos, né? O computador que nós temos aqui na cabecinha, né? O cérebro, ele vem com software já instalado de fábrica, né? Alguns deles, esses são os vieses cognitivos, né? Ou atalhos, que erroneamente foi chamado de gatilho mental, quando foi traduzido o livro Armas da Persuasão, que na realidade não é Armas da Persuasão. Robert Cialdini. Levantou do caixão. Como é o nome do livro? Como é o nome do livro do Robert Cialdini em inglês? Persuasion? É verdade. É só isso. Persuasion. Armas da Persuasão. Armas da Persuasão é que nem tradução de filme brasileiro na década de 80, você lembra, cara? O Poder do Chefão, né? Entendeu? Mas aí o que acontece? Quando o Jeff Walker, quando ele traduziu e construiu a forma do lançamento, o Érico trouxe para o Brasil com base no livro das Armas da Persuasão. Cara, virou gatilho por cada arma. Não tem nada a ver. Foi que surgiu a arma, então? Foi, a origem é isso. Olha aí, então cara. Veja como as coisas são, né? Isso é um viés cognitivo, isso é uma heurística. O teu cérebro, para economizar energia, e é essa função do cérebro, por isso que tem que ser fácil fazer negócio com você. Porque se for difícil, eu faço com o teu concorrente que eu já estou acostumado. Então, por heurística, que o cérebro sempre procura o melhor caminho, o mais rápido, o mais fácil, que gasta menos energia para fazer negócio, ele inventou esse tal desses viéses cognitivos. Que Deus, quando colocou o troço aqui dentro, falou assim, deixa eu dar uns caminhos para os caras, que já fica resolvido. Vai ficar mais Quer ver fácil. um caso? O viés da confirmação que você está falando. Por que funciona? Porque é incongruente para o cérebro. Falar 2 sim, falar o terceiro não. Mas você não estava concordando até agora? Você siga uma linha, cara. Você tem que ser... Congruente. Você tem que ser congruente. Não pode ser contraditório, né? Consistente. Tanta palavra que você usa. Da coerência? Você não pode ser coerente, não pode ser incoerente. Né? Não. Fala pra ele que às vezes assim, a gente cai numas ciladas Mas assim. é sentido, né? Você tá seguindo alguma ação. Daí você fala, não, agora tem que ser coerente. Não, eu tenho aquele impressão que fala pro pessoal assim. Mas é automático, né? Automático. É automático. Não é algo que eu estou fazendo. dizendo, eu não vou ser incoerente, agora eu vou continuar dizendo sim. Não é só automático, é inconsciente. É inconsciente. Isso que é legal, você nem percebe, está envolvido ali. Exato. E o neurovendedor, ele conhece quais são esses atalhos. Sim. É que nem a versão à perda. Gente, nós odiamos perder. Todo mundo odeia perder. Todo mundo odeia perder. Por exemplo, faça um caro coroa agora aqui. R$100 eu pago para quem acertar um caro coroa, eu pago 150. Se você perder, você me paga 100. O que acontece com o teu cérebro agora, nesse momento? Fala assim, um ótimo negócio. Então vamos. Casa aí. Então você fala assim, mas eu posso perder. Então ele não vai. Veja, se eu posso subir 300 para 100, 300 pau aqui para fazer um caro coroa. Eu te pago 300 então agora. Entendeu? Só que o que acontece? Está começando a ficar interessante. O que você está fazendo? Para a pessoa melhor. E olha que legal. Mas olha, entenda a fenomenologia que está acontecendo aqui. Ele está falando, legal, começou a ficar legal. O que ele está fazendo? Isso é básico. Destruindo isso o cérebro. Previsível. Receita previsível, não. O ser humano ele é previsivelmente irracional, que é o que ele está fazendo agora. O que ele está fazendo? Ele está subindo a barra dele dizendo assim, eu sou corajoso. Turma, tá vendo como eu sou? Eu vou, hein? Ele não vai, mas eu vou, hein? Eu vou. Intimidando quer ver que é casado? Eu sabia que ele ia fazer assim. É previsivelmente irracional. Eu sei que é assim que o sistema humano funciona. Se eu sei que é assim... Direto, mas previsível. Nós somos todos. Mas olha, eu vou falar, sou a única mulher na mesa. O homem é muito mais previsível. Elas são bem melhores que nós.
torna a gente... melhores. Eu sei que eu tô em minoria aqui, Não, nós mas não temos nem olha... direito de achar, às vezes. E eu posso falar de propriedade porque eu tô há 26 anos com a dona Viviane e eu não tenho medo dela, tenho pavor. É diferente. Mas isso significa que ela está fazendo o trabalho certo. Maravilhoso. Ela chama de respeito, 26 anos. Não, é a mulher da minha vida, deu uma sorte absurda. Mas então assim, como a gente sabe de todos esses viés, essa previsibilidade dos comportamentos humanos, é um livro até que eu recomendo pra galera, Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely, né? Um cara genial, ele tem payoff, ele tem vários livros bons. Esse livro mostra para as pessoas como nós somos previsivelmente irracionais, e sabendo disso, um bom vendedor tem que fazer o quê? Eu sei que é assim que você vai fazer. Então, por exemplo, existem vários pontos negativos que um cliente... Eu perdi o nome da sua empresa, desculpa. Ponto mais. Existem vários pontos negativos que eu, enquanto cliente, vou sofrer se eu não comprar o serviço da Ponto Mais, certo? Quais são? Eu não sei. Eu tenho que saber. Mas o teu vendedor tem que falar para mim. Porque se eu sei que eu vou ter uma perda iminente, meu chefe fala assim, cara, não perca. Não perca. Gente, a geladeira, né? Foi inventada por causa disso. Por quê? Você pegava um peixe no rio, deixava na sua caverna, ele apodrecia, entrava outro bicho e comia todo mundo. Você vai perder a sua vida. A geladeira faz o quê? Conserva. Então fica fedendo. Você me lembra de uma história muito bacana que eu vi uma vez uma pesquisa, eu falei, cara, não acredito nisso. E vejo na prática isso em casa, vejo até pelo meu comportamento. A pesquisa, ela mostrava o seguinte, as pessoas elas sofriam mais por ter perdido uma oportunidade de comprar algo, por exemplo, que estava barato, exemplo da bicicleta elétrica que o Fernando trouxe aqui, do que ter comprado e não usado. É como se tivesse, comprei, mas não usei. Ela se arrepende mais por não ter comprado, por ter perdido a oportunidade. É isso aí. Falei, caraca, mas como assim, cara? Era uma loucura. Eu explicava, né, com mais propriedade. E a gente age, geralmente, né? Porque você vê, por exemplo, minha esposa, ela compra um monte de coisa. Ah, mas tá na oportunidade, tá na promoção. Aí você começa a pegar, né? Eu falo pra ela assim, o marketing, ele é muito melhor, ele é muito mais inteligente do que nós. Porque ele trabalha com todos os viés. A gente não tá preparado. Irracional. E aí você vai trazendo, eu que sou mão de marca, eu faço algumas técnicas. Falo, olha, por exemplo, não vou no mercado sem lista. Por quê? Porque vai ter coisa lá em promoção, exatamente. Exatamente. Só que quando às vezes a gente resolve no shopping, eu falo pra ela assim, lembre-se do que você está precisando nesse momento que nós estamos saindo de casa. Eu não faço isso toda hora porque senão ela me bate. Cara, você faz toda hora. Entendeu? E aí, o que acontece? Porque depois me passa aí o WhatsApp da tua esposa que eu preciso ter uma conversa com ela. Cara, eles não são muito melhores que a gente? Eu cheguei a essa conclusão. A gente não é capaz de lidar contra o marketing. Não, marqueteiro. E aí, só para complementar o raciocínio, sabe o que acontece? Uma vez eu já falei isso para você. Eu não sou um cara de consumo de rede social. Só entro nas redes da empresa e tal, não publico e não consumo. E quando eu comecei a deixar de consumir, eu já li alguns livros que falam também um pouco sobre isso, assim, eu percebi o quanto nós somos previsíveis, de fato, até em termos de consumo, de compra. Eu sei exatamente o que a minha esposa vai ter interesse de comprar se eu ficar olhando o que ela está consumindo. Então, ela tem vontade de comprar roupa, porque ela está vendo as outras coisas. E aí eu parei de consumir rede social, sabe o que aconteceu? Perdi a vontade de comprar, mas assim, 80% das coisas. É influência, né? Muito forte. Aí eu descobri que a gente é influenciado pra caramba, que a gente sente inveja, sente medo, todos aqueles sentimentos que a gente achou controlar. controlar. Excluir o meu Instagram a partir de agora. Depois desse Vou te falar, você vai economizar. Olha, acho que eu tô precisando disso. Mas qual que é a diferença de persuasão e manipulação? Você sabe? Porque os dois são influência. Persuasão e manipulação? Persuasão e manipulação, os dois prescindem de influência. Você é influenciado, por isso você é manipulado ou persuadido a fazer alguma coisa. A persuasão, e é o que o marketing deveria fazer, porque pelo Kotler, né, marketing é uma relação comercial onde ambas as partes saem satisfeitas. Sim. Pronto. Né? Então, a persuasão é o quê? É você influenciar o teu cliente, o teu consumidor, numa relação comercial onde ele vai ficar feliz também. Isso. E a manipulação? Qual a diferença? A manipulação Quem que fica feliz só... Exatamente. Não faz a conta. Né? É bom para mim e você que se dane. Então, as empresas... Por isso que eu falo da questão da ética, né? Do vendedor ético. E do vendedor do hambúrguer da sua hamburgueria. O cara tem que saber qual é o seu gosto. Você prefere vegano? Você quer vegano? Cara, a gente tem uma opção super nova aqui, bacana, assim. Ah, você gosta de carne? Qual é o ponto da carne que você gosta? Mal passada, sei lá, né? Pô, então você sabe comer carne. Sabe? É um cara que se relaciona com as pessoas. É um cara que abre essa linha de conversação. Vocês costumam ir em restaurantes tradicionais? Tipo aqui em Curitiba, o Calabouço, a Panfilha. Aqui do lado. O Calabouço a gente já foi aqui várias vezes. Aqui. Cara, por exemplo, você vai na Panfilha, ali na Batel, na Panfilha, né? Pra quem não é de Curitiba, é uma avenida chique aqui. Melhor sopa de Curitiba. Pois é, eu também na acho. frente do shopping ali, né, Panfilha? Na frente do shopping. Ah, já foi bom. Ali. Pátio. Pátio Batel. Ali, cara, o vendedor ali, o Edson, ele tem uns 30 anos de Panfilha, 20 anos de Panfilha. Você chega lá, ele sabe o que você vai pedir. Esse cara vende muito. Ele tem um relacionamento já com você. Ele pensou lá atrás também, né, Fernando? Foi perpetuando o negócio, né? Então, mas ele começou lá atrás e
o ambiente promoveu que ele pudesse fazer isso. Porque antigamente as coisas não eram como são hoje. Sabe, tudo muito rápido, muito rápido, muito... Cara, Bom, tinha um restaurante aqui em Curitiba que eu adorava, que era o Família Italiana, que ficava ali no Iguaçu, que a dona Maria, esposa do seu Giovanni, ela sentava à mesa para tirar o pedido. Ela levava 10 minutos para tirar o pedido. Ela conversava com você. Outro quer. nível, né? Entendeu? Mas você consegue emular isso de uma certa forma, assim. Agora você vai falar assim, como é que você faz isso no dela, né? Então, mas no McDonald's, como é que você faz? Não faz. Mas o Outback tentou fazer um pouquinho, replicar um Não, pouquinho o disso, Outback né? faz isso. O Outback, sim. Faz um bom trabalho. Mas nesse você foi sentido. recentemente no Outback? Não. A turma não se ajoelha mais para falar com você na mesa. Cortaram isso? Cortaram. Agora, então, pelo menos as últimas vezes que eu fui, meus filhos adoram ir lá, né? E é fácil, porque é no shopping e tudo, a gente já vai lá direto. Não se faz mais. Perderam a mão, mas na tua hamburgueria ou na hamburgueria de você que está ouvindo, cara, permita que o teu garçom seja vendedor e melhore a qualificação dele, ajuda ele, treina ele, sabe? O prato do chefe sempre funciona muito bem, a dica do chefe. Por que a dica do chefe funciona bem? Porque se é um prato que o chefe está indicando, na sua concepção, é mais ou menos perigoso você gostar de um prato que o chefe está indicando. Bem menos perigoso. Faz sentido. Entendeu? Cara, eu queria entender como é que vocês... qual que são as melhores práticas para definição de metas? Tipo, lá na Ponto Mais, como é que você define, ou seja, quem participa da definição, como é que você destrincha isso nos times e como é que você acompanha isso? É diária, é mensal, é semanal, como é que é? Existem algumas metodologias, né, para distribuição de metas, que primeiro parte do princípio de qual é a meta da empresa, né? Que aí a gente utiliza a metodologia de OKR, que são os objetivos e os key results, nada mais do que os objetivos e os resultados chaves que a gente vai atuar para poder chegar nesse objetivo principal. Tendo o objetivo que a empresa tem, né, de chegar em determinado ano, a gente começa a destrinchar isso em metas comerciais, marketing financeiro, recursos humanos, produto, tudo. E aí existe uma metodologia que eu gosto bastante de atuar com ela no time comercial, que é a metodologia SMART. SMART. Né, que traz muito o conceito da meta ela ser atingível, de ser uma meta temporizável, de ser uma meta mensurável, de ser uma meta que, de fato, o time acredite. Mas na construção existem alguns requisitos que a gente utiliza, porque a gente tem times diversos e diversas senioridades dentro do mesmo time. Então, eu tenho um vendedor que ele é júnior, eu tenho um vendedor que é pleno, eu tenho um vendedor que é sênior. Dependendo de onde ele está e de qual fase de maturidade dentro do processo comercial ele se encontra, ele tem uma meta. Porque não adianta ter a mesma meta. Não tem como eu dizer, olha, você está aqui na Ponto Mais há 1 ano, tua meta vai ser igual a de quem está chegando agora, que ainda vai aprender, a gente vai desenvolver. Tem todo o processo de onboard desse vendedor, tem todo o processo de rampagem desse vendedor, que é justamente o tempo de maturidade que ele vai ter até atingir os 100% da meta. Cara, isso é animal. Uma baita... Quanto tempo rampa lá? Só para ter uma noção. A gente faz o seguinte, a gente contrata o vendedor, ele passa cerca de 21 dias em onboard, porque ele faz uma certificação do produto. Vender um sistema, você precisa entender que um sistema ele é complexo. Então, tem toda a parte técnica que ele precisa entender. De leis, porque a gente trabalha com mercado de RH, né? Então, DP. Trabalhista na veia. Exato. Então, ele tem que entender muito bem. Né? E hora extra, a gente trabalha aqui com o direito, né? Hora extra é uma das Isso, causas. É volume, maior. É o maior volume de causas do país. Isso. Então, ele precisa ser certificado primeiro no produto. Depois que ele é certificado no produto, ele precisa entender quais são os processos comerciais. Então, para isso que existe um playbook de vendas, que é justamente como é que a gente repete o processo do vendedor que já está lá trabalhando há 1 ano para o cara que está chegando agora. Como é que a gente replica o processo? Playbook. Então, ele chega, ele vai ser treinado pela área comercial. Então, a gente tem um Sales Enablement que vai treinar esse vendedor. Ele vai fazer um 360 na Ponto Mais, ele vai conhecer o marketing, ele vai saber como é que o marketing apoia no dia a dia, ele vai saber como é que o produto desenvolve novas tecnologias, ele vai saber como é que o suporte atende o cliente lá na ponta, quais são os SLAs de atendimento, ele vai saber como é que engaja o cliente na área de engajamento. Caramba. Ele vai saber como é que é o sucesso do cliente dentro da Ponto Mais. Aí já foi quanto tempo? Aí ele, ele é treinado, tem todo o processo comercial, aí ele vai ter técnicas de vendas, ele vai aprender, e a última fase é um roleplay, onde a gente participa para poder dar dicas. Então, ele vai vender para a gente, depois que ele passa por tudo isso. E aí, a gente dá dicas, ele sai de lá pronto para iniciar. Durante esses 21 dias, ele não tem contato com o cliente real? Não, não tem contato com o cliente. Depois ele vai para venda. Depois ele entra na operação e aí, a partir daí, ele está pronto para começar. Porque não adianta eu simplesmente contratei, agora senta aqui e trabalha. Não, a gente, enquanto líder, a gente precisa fornecer os recursos necessários para que ele possa performar. Porque não existe equipe de vendas ruim.
Não existe vendedor ruim. Existe líder que não forneceu os recursos necessários para o vendedor bater a meta. Sabe que esse negócio de meta me lembrou uma situação aqui, que eu acho que o Fernando pode colaborar também. A Lívia... Você queria que ela terminasse como é que é a estrutura das metas. Ela começou... Só vou contar uma historinha rapidinho aqui, que eu acho que pode fazer bastante sentido. Queria entender o resto ainda. A gente faz uma meta aqui que o cara, a partir do segundo mês, a gente começa a colocar um númerozinho para ele, um pouco parecido com o de vocês ali, né? Faz ele rampar ali. Mas aí entrou esses tempos um vendedor que no primeiro mês, o cara engoliu a meta e dobrou, ela bateu. Aí eu falei, mas que porra, nunca vi isso acontecer. Alexandre, um abraço para Alexandre, inclusive. Depois, Lazarento abandonou nós. Mas beleza. me conta onde ele tá. Talvez tenha uma explicação aí. Ele foi para Ô, Guilherme, me conta onde é que ele tá, que eu tô com vaga de lá, não mais. Eu encontrei ele no happy hour esses dias, ele não foi pra mais um lá? Foi pra mais um café. Eu encontrei no café, mais um café. Amigo nosso. Grande Vinícius. Grande Vinícius. Não, e foi engraçado que o cara... Eu falei, cara, mas você não entrou agora na empresa lá? Olha essa história. O cara entrou, um abraço para Alexandre. O cara entrou, daí no primeiro mês, Alexandre, @Livia Alves, pode me procurar. Nem o nosso diretor comercial, que é bom pra caramba e tal, fechou assim. Aí passou um mês, eu falei, e aí, como é que tá o time lá e tal, né? A gente vai tomar aquele cafezinho e tal, aquele feedback. O cara já bateu a meta ali. Eu falei, o que esse cara fez? Cara, resumo da história, para não ficar muito longa. Ele basicamente comeu o processinho, o playbook, comeu o playbook. Sim. E não entregou pro cliente não, assim, Disciplina. A gente acabou de falar sobre isso. Cara, a hora que daí ele bateu o playbook, a gente falou, cara, que massa. Por quê? Sinal que, o playbook tá funcionando, ok. Vamos replicar, daí vem o roleplay e tal, e vai trazendo outras pessoas que vão ficando para trás. Mas qual foi o grande X da questão ali? Precisamos de mais Alexandre. Ele acabou saindo, brinquei aqui, porque surgiu uma situação que era mais interessante para ele e tal. Sim. E eu acabei encontrando ele no evento sem querer. A gente foi convidado para o evento lá no Atlético, na Arena do Atlético. Sim. Foi nesse evento. A Alexandre estava lá, ficou todo envergonhado. Eu falei, não, Alexandre, tá tudo bem, tudo certo. Isso aí. Só que qual foi a moral da história? O cara comeu o playbook e fez o negócio acontecer. Daí a gente pensou, vamos replicar esse negócio, vamos trazer mais Alexandres. Não trouxemos bem assim. E a gente vai percebendo, tem hoje pessoas assim que vendem muito, vendem inclusive mais do que ele. Talvez ele fosse rampado e se tornasse um baita vendedor, ou talvez ele continuasse naquele platô, começasse muito bom e ficasse. E eu vi aqui pessoas que levam, na média, uns 3 meses. Então a gente fatia a meta aqui de uma maneira um pouquinho, está relacionada muito ao tempo. Mas é assim também, como eu estava falando, né? Quando chega no momento do roleplay, depois de 21 dias ele vai e aí ele começa a ter o atendimento direto para o cliente. E aí, depois desse processo, durante 3 meses é o período de rampagem, onde a meta dele começa com 30%, depois 60% de uma meta cheia, depois 90%, e a partir do 4º mês, meta cheia. Do cargo onde ele se encontra no momento. Então, se eu sou um júnior, eu vou ter 100% da meta cheia no 4º mês. Se eu sou um pleno também. Então, assim, legal, a gente dá a oportunidade de desenvolvimento. Então, quando me perguntam, Lívia, qual é o segredo de uma equipe de alta performance? A gente cresceu mais 150% em um ano. Uau. Caraca. A gente triplicou o faturamento. Por que a gente faz isso? Porque a gente respeita o tempo do vendedor. Não adianta eu te contratar e dizer você tem que vender, já bater tua meta agora no 100% do primeiro mês. Você tem que ter uma máquina antecipada, então, já, né? Fala, eu quero vender 200%. A gente tem a segurança que ele precisa lembra para fazer do pipeline ativo que eu falei para você? Boa. Você tem que ter um pipeline que você já preveja esse tipo, que isso é budget, isso é custo, isso é custo para a empresa. Exato. Então, isso já está na conta. Exato, isso é planejamento. Então, quando a gente faz um planejamento, agora a gente começou a planejar 2023. Como é que é feito esse planejamento? É justamente isso, é entender qual é o headcount que a gente vai precisar, com o que a gente já tem, como é que de performance que a gente tem, o que a gente consegue entregar, se a gente quer melhorar, o que a gente precisa fazer para melhorar. E baseado em tudo isso, tem uma coisa que eu diria que não pode faltar, que é desenvolvimento. Hoje, dentro do time, a gente tem uma academia de vendas, onde todos os vendedores são extremamente treinados com pessoas não só de dentro da Ponto Mais, mas nomes de fora também, para poder aprender as melhores práticas, para poder fazer as trocas. Porque não adianta, muda, a cabeça do comprador muda, a gente tem que também adequar o jeito que a gente vende, a gente precisa entender que o cliente ele tem que estar no centro. Então, se eu entrego uma meta onde o maior interesse do vendedor vai ser bater a meta para ganhar o dinheiro dele, que construção é essa? Qual é a base sólida que a gente tem para fazer uma boa equipe? E os compradores estão cada vez mais bem preparados. Então, assim, tem várias empresas, muitos concorrentes, eles sabem exatamente aquilo que o concorrente precisa. Não tá mais tão bobo também, né? Para comprar as coisas, né? Ainda bem, né? É que você exclui do Instagram, né? Isso que eu escuto. Senão seria outra coisa. A gente é influenciável aqui. Muito esperto nas coisas. Não, mas as indústrias, mesmo as empresas, né? As empresas estão preparando mais. Eu dei treinamento de neurocompras para compradores de empresas grandes. Caraca. Então, os caras me contrataram para ensinar os compradores a comprar melhor. A fazer as perguntas para os vendedores. A gente pega muito comprador muito preparado também. Um amigo meu falou assim, você tá vendendo para os dois lados? Eu falei, cara, eu sou vendedor. Eu tô
vendendo meu peixe aqui. Vendedor bom não deixa dinheiro em cima da mesa. O melhor que vence o melhor. Exatamente. Mas então, você vê que legal, né? O bom do conhecimento é isso, é que ele é livre, né, cara? Essa é a vantagem, indo né? pros finalmente aqui, infelizmente, a gente tem... já passou uma hora, cara. Sério? O quê? 10% do pauta aqui, mais ou menos? Vamos ter que marcar outro Já papo. vamos marcar. Olha, eu não fiz a pergunta da quando a meta não é batida, feedback. Não, mas ainda vamos pra rodada final agora. Vamos tá pra bom. rodada final. Tem mais minutos, tem A mais pergunta minutos. que eu quero Não fiz fazer... a pergunta do outbound, do inbound. Mas aí você também vai ter um podcast só sobre isso, né? Mas tudo bem, né? Você ficou perguntando, monopolizou? Eu não Foi perguntei. bem isso, tá bom. Fernando, na tua vivência, quais Só são os queria principais... pontuar uma coisa. Não, Pede desculpa lá pro teu vendedor aqui ao faz vivo. uma pergunta. Aquele que você contratou faz um mês e tava reclamando que ele não tá vendendo a tua empresa. Pede desculpa. Dá um nome aí, aquilo lá. Vai ser sempre. Apresenta ele que a gente treina ele e deixa ele bem... É que a minha rampagem lá... O Yuri é ansioso, ele acha minha- que não, tem que vender rápido. Não, Aí cara, assim é que ele a vem rampagem com na as minha empresa, eu conversas. criei um playbook, um Mas processo ele é lá 2 que dias. é rampagem em 30 minutos. É diferente. Entendi. É uma coisa mais na prática. Eu sento com ele, como é que tá lá? O cara não tá vendendo ainda. Pô, o cara ruim, acho que vou Já trocar. faz uma semana. Como é que você ensina empresas que não têm cultura assim de definição de meta, ou que aquela empresa que, cara, às vezes ele nem para fazer aquele planejamento da empresa, começa por aí, né? A maioria das empresas, vamos ser sinceros, nem planejam o crescimento, né? A empresa vai rolando, né? Aquela loja, Deixa a vida me levar, né? ou aquela empresa familiar, enfim, ela espera oportunidades aparecerem. Sim. Mas assim, a empresa que não tem planejamento de metas, como é que você estrutura isso numa empresa zero? Então, aí você precisa criar cultura. Você sabe que eu fui dar palestra para um pessoal de vendas de automóveis do Rio de Janeiro, né? O maior evento de vendas de automóveis do Rio de Janeiro. Estava até o Pablo Spy lá comigo, foi bem legal. E eu fiz uma enquete antes de fazer a palestra, assim, qual é o maior problema que você tem na sua empresa? É que meu vendedor não é treinado. Beleza, show de bola. Essa era a maior venda. Chegou no dia da palestra, eu falei, pessoal, tô aqui na enquete, quem ganhou foi que os meus vendedores aqui não são treinados. Legal. Quem trouxe o seu vendedor? Boa. Um cara levantou a mão. Tinham 400 pessoas. Um cara. Quem trouxe o vendedor no evento? Sim, trouxe o vendedor no evento. Puta, você matou a pau, né? A reclamação dos caras é que o vendedor não é treinado? Sacanagem, cara. Essa é a reclamação, o vendedor não é treinado. Tá, cadê os vendedores? Aí sentou o cara, né? Todo mundo aplaudiu aquele cara que trouxe, né? Aí ele sentou e eu falei assim: quem é vendedor aqui que está aqui porque quis e não foi trazido pelo seu chefe, pelo seu gestor? Aí levantaram uns 4 ou 5. Eu falei: continuem de pé porque vocês vão ser contratados até o final do evento. Então, o que acontece, senhores? É exatamente isso. Você tem que criar cultura nas empresas. É difícil para um consultor, para um profissional, para um palestrante, para um professor, para um treinador, ajudar a empresa a criar cultura. Isso vem de cima para baixo, né? Mas acontece o quê? Que é o que ela falou. A escola de líderes faz com que as pessoas possam buscar essas respostas. Então, o estudo da liderança faz com que você busque novos ambientes, busque criar ambientes interessantes para que você tenha culturas legais, adequando. A gente está vivendo hoje numa geração que daqui a pouco ela vai ter muita dificuldade para contratar com esse monte de burocracia e regra, né? A grande questão que ela falou, que você disse também, é o playbook. O playbook é genial, o problema é o script. Aí eu quero matar. Sim, Quando o cara sim. tem script, minha vontade é torcer o pescocinho. Sim, fica parecendo um robô falando. Exato, com você. porque ingessa. Já o playbook não, o playbook fala assim, você vai aprender um troço, mas você vai colocar do seu jeito. Exato, Show. exato. E é isso que as pessoas têm que entender. A gente tem que respeitar as diversidades, não só de falar, de verdade. Vai ter um vendedor que é mais rápido, vai ter outro que é mais lento. E aí vem o conceito de time. Como é que é isso? Falando da cultura, né? Você vê, a palavra time vem do carro de boi, sabia? O carro de boi tinha 2 bois que puxavam o carro de boi. Tá lá. Aí tem um boi que é muito legal, muito rápido, vai muito legal, e outro vai meio... Qual boi que você troca no seu carro de boi? Você troca o rápido, porque é difícil de achar outro boi rápido. Então você joga o boi rápido fora e contrata 2, né? Porque se andar com um carro de boi puxando para a direita, você vai ficar louco. Então a gestão do time passa por você escolher os melhores talentos para aquele objetivo que você quer. Às vezes o teu objetivo é chegar mais rápido, então você vai gastar mais tempo para achar um boi mais rápido. Mas a sinergia do time toda está na mão de quem tem a rédea. Isso. Entendeu? E é essa gestão incompetente que faz com que excelentes profissionais fiquem frustrados, né? E aí você tem toda uma cadeia problemática que você vai ter que fazer a gestão. Então, pessoal, gestão é cultura. Você tem que procurar novas culturas, conhecer novos ambientes. Inclusive, é isso que faz uma empresa. É você sair do seu micromundo e olhar tanta coisa que tem por aí que pode ajudar na sua empresa a você ter melhores resultados. Quer fazer todas as últimas aí? Cara, essa do boi matou a pau. Eu tenho uma outra. Essa do boi. O Gui vai usar essa do boi por uns 30 dias. Ele tem Eu comprei umas 3 aqui. Vou ouvir o podcast. Não vou pegar todas dele aqui, né? Da Lívia também. Ele tem umas analogias Escuta, boas. um ponto importante aqui, né? Meta não batida. Puta, não bateu a meta e tal. A gente tem aquele período, ok e tal.
Aquele luto, né? Como é que é o feedback para um vendedor? Né? O que vocês têm de prática? Se é a mesma coisa para os outros gestores e tal? O que vocês recomendam? Se você espera 30 dias para falar que ele não vai bater a meta ou que ele não bateu a meta, você já começou errado. Porque a meta ela se acompanha diariamente. Líder competente, tá vendo? É isso, gente. Então, assim, a gente tem a meta do tem mês. o playbook do líder, assim, Na linha, né, cara? Mas porque é sério, assim. Se a gente tem uma meta do mês, essa meta ela é dividida por semanas e a semana tem 5 dias. A gente precisa acompanhar o desempenho do vendedor diariamente para a gente saber se chegou na metade do mês e ele está com performance abaixo do que deveria estar, a gente tem que fazer um plano de ação. Claro, faz todo sentido. E essa atuação do líder nesse momento é super importante. Porque se o líder esqueceu que o vendedor está ali, ele está precisando de ajuda, e muitas vezes as pessoas têm dificuldades em falar que está com problema. Porque como é que eu vou falar para o meu chefe que eu não estou conseguindo bater meta? Ele vai dizer, eu contratei um incompetente? Então, a cultura do medo, ela foi muito estabelecida no time comercial. E é por isso que as pessoas têm medo de chegar para o chefe e dizer, eu não vou conseguir bater a meta esse mês, me ajuda? Então, é papel do líder ser proativo nesse sentido e dizer, senta aqui, vamos ver o que está acontecendo. E abrir o vamos canal olhar de teu comunicação, funil. né? Abrir o canal de comunicação, Sim. que é fundamental o canal de comunicação. Sem querer te interromper, e já te interrompendo, desculpe, mas, cara, quando você abre um canal de comunicação com o seu time de vendas, é maravilhoso. Claro, você tem que estar preparado, porque vem um monte de coisa boa, mas vem um monte de merda também, não tem jeito. Exato. Você tem que estar preparado para isso. O canal de comunicação é o seguinte, o vendedor é a melhor fonte de informação de mercado que você tem na sua empresa. Você não pode calar esse cara. Você tem que ter um ambiente livre onde as pessoas possam errar. Isso. Então todo mundo fala, não, aqui pode errar, aqui pode criar. Pode? Sério mesmo? Vamos Você olha torto. Entendeu? Fala grosso quando Entendeu? o cara... É isso, velho. É isso. É você saber que você está lidando com gente. Não é robô, não é máquina, não é. Meu pai tem um hotel aqui em Curitiba. Ele fala assim, tem 3 coisas que eu tenho que lidar no hotel. O hardware, o software e o peopleware. Qual dos 3 é mais difícil? O peopleware, claro. As pessoas são mais difíceis. Não são previsíveis no sentido de você dar um tal, ele chega no tal. Não, ele precisa dessa gestão, desse cuidado, desse acolhimento. É isso que ela está falando. Você tem que abrir um canal de acolhimento com, com o seu pessoal para poder ajudar o cara a gerir o cara no dia a dia, ajudar ele, ter que treinar de novo, reciclar o cara, colar ele com um cara que está indo melhor que ele para ele ver como é que é o negócio. E outra coisa, gente, ver se o cara tem fit para aquilo. Porque às vezes você acha que ele tem... O fit é super importante também. Tem. Legal. Muito bom. Galera, eu vou pedir para vocês darem a última palavrinha. Eu queria fazer uma pergunta com essa última palavrinha. Então, quero que vocês digam assim, ou qual que é o principal erro que vocês veem nas equipes, na gestão, ou a principal dica que vocês sempre queriam que alguém tivesse falado antes. E daí pode deixar, por gentileza, como é que pode entrar em contato com vocês para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, enfim, e conhecer um pouquinho mais vocês. Boa. Começar com a Lívia. Então, assim, quem quiser me encontrar, né? Eu tô no Instagram como @Lívia Alves, no LinkedIn também, Lívia Alves. Também. Gosto muito de falar sobre liderança porque eu sou genuinamente apaixonada por pessoas, desde muito cedo. Assim, eu sou ex-atleta, então eu joguei basquete durante 20 anos e aprendi muito a resiliência, a time, a não desistir depois da primeira perda lá de um jogo de campeonato. E a gente traz muito isso para o mundo corporativo também, né? Então, como é que a gente consegue manter um time engajado? Porque motivação é 3%. É isso aí. Mas o time engajado, ele faz muita diferença no dia a dia. Então, eu acho que o que a gente precisa muito mais nas empresas é de gestão humanizada. Né? Porque está muito na moda falar sobre gestão humanizada, mas na prática é muito difícil de se encontrar. É muito difícil encontrar um bom líder. Eu digo isso porque a gente passa por isso. Eu já fiquei com uma vaga de liderança aberta durante 6 meses. Caraca. Porque não adianta eu trazer uma pessoa que vai detonar o emocional do time depois de tudo isso que a gente construiu. Eu prefiro não trazer. É isso aí. Então, se eu pudesse dar uma dica, é justamente isso. Invistam nas pessoas, no desenvolvimento das pessoas, porque as pessoas elas só querem ser ouvidas. Tira 1 hora do teu dia para sentar e ouvir a pessoa do teu time. É só isso que ela quer. Faz todo sentido. Fernando, por gentileza. Cara, assim, a minha dica vai mais para vendedor, né, para galera que usa passo debaixo do braço, que vai para cima, vai para o mercado todo dia. Gente, assim, tem que ser fácil fazer negócio com você. Não é porque eu criei essa frase que ela é a melhor técnica de vendas que eu já vi na minha vida, cara, mas, cara, tem que ser fácil fazer negócio com você. Se for difícil para o seu cliente fazer negócio com você, ele vai para o padrão, e às vezes o padrão não é você. É aquela conversa que você tem sexta-feira com a sua esposa, com o seu marido, com o seu namorado, companheiro, agora tem que falar de todo mundo. Cara, chega sexta-feira, você quer jantar, puta, a semana foi pesada, vamos jantar em algum lugar? Vamos. Então, o que você quer comer? Arroz? Não. Feijão? Não. Churrasco é pesado? Massa engorda? Sushi tá frio? Onde você acaba indo? Sempre no mesmo lugar que você vai, toda vez sentando na mesma mesa e comendo a mesma comida. O cérebro foi preparado para padrões. Se você não é o padrão, tem que ser ainda mais fácil fazer negócio com você. Então,
Analise o seu processo de vendas, veja onde tem os gaps, onde é que você pode ajudar a empresa, traga soluções para as empresas, ajudando, aqui não está legal, vamos melhorar. Ah, mas e se a empresa não me ouvir? Muda de empresa. Vai trabalhar numa empresa que te deixa, cara, participar do processo, porque nada mais saudável para um executivo, para um funcionário, para um colaborador, do que você participar da vida da empresa ativamente. Então, se não for fácil fazer negócio com vocês vão ter problemas sérios. Vai ser cada vez mais difícil ganhar dinheiro. E, ganhar dinheiro de maneira honesta nesse país não é crime. Então, se a gente se preparar, tiver melhor preparado, melhor que o nosso concorrente, a gente vai chegar muito mais longe do que as pessoas jamais esperariam. Tem que lembrar isso sempre, né, realmente. Sim. E seus contatos, como é que a pessoa Quer me encontrar? Vai lá, @profdechiara no Instagram ou Fernando de Chiara no LinkedIn. Já botar na descrição, que já adicionei os dois aqui. Legal. Vai lá. Gui, passa então os recadinhos paroquiais finais aí, por gentileza, para os nossos ouvintes. Cara, quem que é o nosso próximo convidado aqui, inclusive? Agora vamos descobrir. Você vai falar para nós? Vamos descobrir. Agora que é o momento que todo mundo tá esperando. Eu tô com ele aberto, mas eu não vou falar. Mas antes de passar você chegar lá, você vai lembrar o conseguir. seguinte. Você que nos acompanha aqui sempre já sabe, a gente pede sempre para você seguir a gente. A gente tá nos canais da Gazeta do Povo, lá no YouTube. Começou recentemente, o pessoal tinha pedido bastante pra gente. Começou o canal Extras da Gazeta do Povo, então estão saindo esses episódios completos na íntegra. Episódio que a gente grava aqui sempre, né? Leva alguns dias para ser publicado. TikTok bombando, né? Então a gente bateu a marca agora no último trimestre, passamos de 3 milhões de visualizações no total de alcance. Todo o conteúdo aqui vira um conteúdo em texto lá na Gazeta do Povo. Que legal. Então vai ter um conteúdo sobre vendas lá, tem vários conteúdos super bacanas, aí vai para Instagram. Enfim, a gente tira um monte de cortes, vão se ver bastante nas nossas redes sociais aqui, bem essas partezinhas, assim, sabe? Mais legais, mais emotivas, assim, mais polêmicas, por que não? A gente solta elas nos nossos cortes, então não esquece, dá uma olhada no YouTube também, veja na íntegra, se quiser ver um pouquinho dos rostinhos aqui, ver como o Fernando é parecido com o DiCaprio e que ele se confundiu com o DiCaprio. Certeza que a tia dele foi sacana. Próximo, olha Você sabe, hein? O André? É o André da Reut? Sim, Lucas da Reut. O Lucas da Reut. O próximo tema a gente vai falar sobre mitos e verdades, sobre a transformação digital. E é um negócio que a gente vem abordando aqui, né? O Lucas, veio aqui esses tempos num evento nosso, agora, o último encontro, Masterboard. Deu uma baita de uma aula, uma empresa animal, quase 200 colaboradores. O cara fez um movimento animal e vai ter junto também o Marcelo Finger, né? Que é da Ace Cortex. Então a gente sempre tá trazendo que da hora. duas pessoas, 3 pessoas referentes. Cara, e assim, sabe que para falar do tema. Até vamos lembrar de puxar esse tema com o Lucas, porque ele acredita na empresa dele em holocracia. Então ele não acredita mais em hierarquia. Como é que é? Não é democracia, é uma holocracia. É onde você não tem nenhuma hierarquia. Você tem 0 hierarquia. Então é uma loucura que ele faz e ele tem um jeito que na empresa dele funciona. Não, o cara deu uma palestra que a gente ficou... Vamos aprender com ele. É uma coisa que é bem diferente do comum diferente. Eu honestamente não consigo fazer, mas eu quero descobrir como é que ele faz, pelo menos. Legal. É isso aí. O pessoal não deixa de mandar recado lá, né? A gente manda feedback, às vezes, ver se a gente fala alguma besteira, se gostou, se fez sentido, se alguma não. besteira. Sempre tem uns haters, né? E vendo uns haters aqui nos comentários. Tá ficando cada vez mais legal essa parte. 2, 3 nomes aqui. Isso é sinal de sucesso. Você que tá olhando aí. É isso aí, galera. Pra você que tá ouvindo, não esqueça de curtir, compartilhar, como o Gui falou. E é isso aí. É um episódio novo no Melhor Show Papo Raiz toda semana. Valeu. Obrigada, gente. Valeu, pessoal.